Fala galera, eu sou o Gustavo Falcão e você está no canal Design Oficina. Bom, no vídeo de hoje a gente vai trazer um assunto que causa muitas dúvidas. Eu acho que muita gente tem dúvida em relação a isso, que é como você manter o seu móvel de MDF, né? Como você fazer uma limpeza, como você fazer a manutenção do seu móvel da maneira certa, né? Sem estragar o móvel, sem prejudicar o acabamento do seu móvel de MDF, beleza? Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like no vídeo, toca no sininho para receber todas as notificações dos vídeos que eu posto e vamos lá! Bom, o primeiro assunto que eu quero trazer aqui é em relação ao thinner. O thinner é um dos produtos mais utilizados na limpeza dos MDFs pelos marceneiros, né? A gente utiliza muito o thinner principalmente para tirar o excesso de cola da fita de borda. E a gente acaba também passando no resto do móvel para tirar a marca de mão, né? Excesso de gordura e até poeira mesmo. Isso é muito comum. Mas eu vou quebrar um pouco aqui esse paradigma, porque na verdade o thinner ele é um produto muito abrasivo e ele não é indicado para limpeza dos painéis de MDF, né, da chapa de MDF, do seu móvel de MDF. E pelo fato dele ser muito abrasivo, ele pode acabar deteriorando aquele acabamento melanínico do MDF, ele pode acabar causando manchas nesse acabamento. Então, já que a gente está falando de um produto abrasivo, a gente já pode entender também que esponjas de aço e outras esponjas também, principalmente aquela parte de aço, não é legal você usar no MDF pelo mesmo motivo. As esponjas são abrasivas, então com o tempo ela vai desgastando a melanina, ela vai lixando, entre aspas, por menor que seja esse lixamento, ao longo do tempo o seu móvel pode ficar manchado, pode ir perdendo a cor, pode ir perdendo o acabamento, tá bom? Então, o mais indicado para você usar em relação à esponja não é uma esponja, é um pano, tipo uma flanela, né? Um pano de algodão, uma coisa bem mais suave, bem mais macia. E vale lembrar que sempre quando eu faço os meus vídeos, eu faço uma pesquisa longa, uma pesquisa extensa, para eu ter certeza daquilo que eu estou falando. Obviamente, 70%, 80% é de experiência, é de uso, né? É uma coisa que eu já tenho em mim, que eu já sei do que eu vou falar. Só que é bem interessante a gente procurar nas fabricantes, por exemplo. Então eu faço uma pesquisa boa nas fabricantes de MDF, que obviamente eles têm muitos testes em laboratório, eles fazem muitas coisas para ter uma situação mais precisa. Mas eu quero trazer essa situação aqui que é bem interessante, que é o seguinte: eu procurei em algumas fabricantes, né? Eu fiz essa pesquisa em algumas fabricantes e algumas delas apoiam o uso de querosene e limpa-vidros, por exemplo. E algumas outras não. Dizem que o querosene e o limpa-vidros não são bons, que eles também podem ser abrasivos, eles também podem causar manchas no seu móvel de MDF. Então, particularmente, eu nunca usei querosene para fazer essa limpeza e eu também nunca usei limpa-vidros para fazer a limpeza do móvel de MDF. Mas é um teste que eu pretendo fazer aqui no canal, né? Já que a gente ficou nessa dúvida, já que uns indicam usar e outros indicam não usar, eu acho interessante eles fazerem o teste. Mas, por enquanto, a informação que eu tenho para passar para você é essa. Tanto querosene quanto limpa-vidros, eles estão aí no meio do caminho. Eu não tenho certeza se vale a pena você usar ou não. Eu não usaria no móvel, eu faria um teste. Se você tiver uma plaquinha de MDF, um pedaço de MDF, por exemplo, pequeno como esse, eu pegaria e faria um teste assim, antes de aplicar no meu móvel, eu passaria pelo menos umas 3 ou 4 vezes ao longo de uma ou 2 semanas aí, para você, né, ter certeza que esses produtos podem ser bons ou podem não ser muito legais. Agora sim, 2 produtos que são unanimidade na limpeza do móvel de MDF são o álcool, um álcool a 90%, que é um álcool um pouquinho mais forte, né, ele é um pouquinho mais concentrado, e também a acetona. A acetona geralmente vende em farmácia, né, eu não sei se ainda vende, porque é uma coisa que as mulheres usavam antigamente para fazer acabamento de unha, quando vai fazer a unha assim e tudo mais, mas a acetona é um produto que realmente é um pouquinho forte, ela tira cola, tira um monte de coisa e, nesse caso, está sendo indicado para limpeza de MDF. Então, tanto a acetona quanto o álcool são produtos que você pode usar, sim, na limpeza do seu móvel de MDF. E aí, depois de você passar uma acetona ou passar um álcool a 90% para você limpar o seu móvel de MDF, é interessante que você venha com outro pano, não esponja, mas um outro pano de algodão, uma flanela, para você tirar
o excesso desses produtos, né? Não é legal que você deixe esses produtos secarem no seu móvel. Então, passa um paninho com acetona ou álcool 90 e depois você passa um pano seco para tirar o excesso desses produtos. Voltando a falar um pouquinho sobre o limpa-vidros, que foi uma coisa que eu achei assim como uma dica de uma das fabricantes, né? Como uma super dica de limpeza de móveis, e outra fabricante já disse que não era muito legal. E pelo que eu entendi, esse limpa-vidros indicado por uma das fabricantes, mais especificamente o limpa-vidros com secagem rápida. Sinceramente, eu nem sabia que tinha esse produto, mas hoje em dia, tanto produtos de limpeza quanto produtos de acabamento em madeira e outras coisas, existe uma infinidade de variações ali daquele produto. Então, o limpa-vidros de secagem rápida, teoricamente, ele age de uma forma positiva sobre o seu móvel de MDF, né? Que ele evita manchas e faz uma limpeza legal. Então esse limpa-vidros, que tem uma composição de detergente, solvente e álcool, ele é muito indicado por uma das fabricantes, até como uma dica especial, como eu falei, para você fazer a limpeza do seu móvel sem causar manchas. Já outra fabricante já falou que não era muito interessante você usar nada à base de solvente e também produtos com uma mistura química ali que pode causar sim as manchas no seu móvel de MDF. Então é uma coisa que vale a pena a gente testar. Outros produtos que são bem comuns a gente usar na limpeza e manutenção de móveis são ceras e silicones. Bom, o que acontece com as ceras e silicones? Esses produtos são indicados para móvel de madeira maciça, né? Porque a madeira maciça, ela de certa forma absorve esses produtos e esses produtos contribuem na lustração do móvel, né? Não na ilustração, desculpa, na lustração do móvel, e ele dá uma lustrada, ele traz uma vida para o móvel de madeira maciça. Mas os painéis de MDF, que tem aquele revestimento de melanínico, tem a fita de borda, eles não são porosos, né? Eles não absorvem esse tipo de produto. Então o produto vai ficar ali no seu móvel espalhado, porque você vai passar espalhando, e ele vai ficar com um aspecto gorduroso e não vai ser absorvido pelo móvel, então não traz nenhuma vantagem. Você não deve usar esse tipo de produto, ceras e produtos gordurosos, né, como lustramóveis, no painel de MDF. Não é uma coisa indicada, ele não vai trazer benefício nenhum, pelo contrário, só vai engordurar seu móvel e te dar mais trabalho depois para tirar, ou então ele vai acabar grudando poeira, porque a gordura, né, ela gruda muita poeira, então essa é uma coisa que a gente tem que prestar atenção também. Quando a gente passa esse tipo de produto, ou quando a gente põe a mão no móvel, a nossa mão também tem muita gordura na palma da mão, a tendência é que a poeira grude no móvel. É interessante ressaltar aqui também que a gente tem que tomar um cuidado extra com aqueles painéis, como por exemplo um painel branco de MDF. Eu tô aqui com um pedaço de painel preto, não é um painel, né? Isso aqui já é uma ripa. Mas nesse MDF preto, assim como no branco, vermelho, qualquer outra cor que não tenha padrão, né, que não imite alguma coisa, existem MDFs que imitam madeira, tecido, metal, eles têm um padrão que não é essa coisa lisa, que não é essa coisa homogênea aqui. Então você tem que tomar muito mais cuidado com esse tipo de painel, porque qualquer coisa que vier danificar, como por exemplo uma mancha, vai aparecer muito mais. Esse painel aqui, por exemplo, esse pedaço de MDF, que é um amadeirado, os veios dele e também a coloração diversa, você vê que tem alguns tons de marrom. Isso aqui pode, digamos que dar uma camuflada nessas manchas, nessas coisas que podem agredir, digamos assim, que o painel de MDF. Então é interessante a gente tomar mais cuidado com o MDF que não tem esse tipo de padrão, tá bom? E também com os MDFs texturizados. A maioria desses MDFs preto ou branco, assim, que você pede no padrão, ele vem texturizado, tá bom? É um MDF mais barato e ele é tão interessante quanto o liso, né? O liso dá um pouquinho mais de trabalho para fazer toda a marcenaria, mas ele acaba sendo um pouco mais, digamos assim, sofisticado, né? O liso é um pouquinho mais sofisticado. Então, esses texturizados e sem o padrão, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque qualquer mancha vai aparecer aqui, vai entregar muito mais que o MDF está danificado, beleza? Outra coisa interessante se falar é o seguinte: quando você for fazer a manutenção do seu móvel de MDF, quando você for passar um paninho com álcool 90 ou então com acetona, é interessante que você faça isso sempre na mesma direção. Se você resolver mudar a direção da passada, ela tende também a acusar um pouco isso. Quando o produto seca, mesmo que você seque ele na mão, ele tende a acusar um pouquinho algumas manchas não definitivas, né, mas algumas manchinhas ali que vão ficar provisórias no seu móvel. Então,
procure, assim como um lixamento na madeira, que a gente faz sempre no sentido do veio, assim como uma pintura com hidrocor, por exemplo, que a gente faz sempre no mesmo sentido para criar um padrão ali, você faz a mesma coisa na limpeza do seu móvel de MDF. Você vai sempre fazer na mesma direção. E uma coisa também que eu li que me surpreendeu um pouco é que a gente tem que evitar movimentos circulares. Sinceramente, eu não entendi muito por quê, porque para mim o movimento circular ele não determina uma direção e ele acaba homogeneizando um pouco essa limpeza, né? Mas lendo nas fabricantes, né? Lendo posts de blogs, lendo algumas coisas interessantes, até entrando em contato com as fabricantes, a gente percebe que esses movimentos circulares, assim como a mudança de direção na limpeza, não são positivos para o seu móvel de MDF, tá? Então procure fazer sempre na mesma direção, pega o seu paninho, pega o seu produto, faz sempre na mesma direção, pega um paninho seco depois, limpa isso tudo que vai estar tudo certo, beleza? Agora vamos para algumas dicas extras. A primeira dica aqui que é bem legal é o seguinte, é interessante que você faça o fitamento, né, que você fite as bordas do seu móvel ou do móvel do seu cliente em todas as bordas. É muito comum que a gente não passe a fita de borda, e eu sinceramente até faço isso em algumas situações, quando o cliente quer baratear o móvel, quando você vê que ele quer o menor preço possível, você acaba tentando enxugar em tudo quanto é lugar. Isso é comum, mas para manutenção do móvel, né, para você poder limpar ele com tranquilidade, até eventualmente se espirrar alguma água, vir alguma goteira em algum lugar, quando você tem a fita de borda em toda a extensão daquela placa, né, seja ela uma prateleira, uma porta, uma lateral de móvel, ela protege muito mais. Então é como se o seu móvel ficasse completamente selado, né, como se ele tivesse completamente coberto com uma película ali que vai proteger muito mais. A gente sabe que o MDF ele absorve muita água, então quando você tem fita em todas as bordas, você dá uma proteção extra para o MDF e até ajuda muito na hora de fazer esse tipo de manutenção que a gente está falando aqui. Outra coisa interessante é que alguns painéis de MDF eles acabam vindo com uma película de proteção, tipo um plástico, né, que vem no painel para proteger, geralmente quando são os painéis um pouco mais caros. Essa película você tem que tirar sempre no final mesmo da sua instalação, né? da sua execução do seu móvel, sendo para você ou sendo para o cliente, não importa. Essa película protege o seu móvel, então geralmente na instalação é uma coisa que é comum até da gente dar uma batidinha, a gente dar uma arranhada assim, e a gente sempre tenta mascarar isso de alguma forma que fique interessante, senão tem que trocar o painel, não tem jeito. Essa película protege, então é legal você tirar essa película sempre no final da instalação, beleza? Outra coisa interessante é o seguinte, você repassa todas essas dicas que a gente falou aqui para você fazer a limpeza e a manutenção, você sempre repassa tudo isso para o seu cliente, porque assim você vai evitar que o móvel dele desgaste, você vai criar uma durabilidade muito maior para o móvel, então você não só vai ser mais bem indicado como marceneiro, e também você vai evitar que tenha que fazer assistência técnica, esse tipo de coisa que vai te criar uma dor de cabeça posteriormente. Agora uma dica mais interna, que é relacionado mais à produção. Bom, no seu espaço aí de produção, na sua oficina, é sempre interessante que você mantenha tanto o espaço quanto o seu maquinário o mais limpo possível. É muito comum a gente passar um painel de MDF ou na serra circular, ou uma tupia, enfim, qualquer máquina, e aquela máquina está um pouquinho suja. Seja de gordura, que aí já grudou um pouquinho de pó, seja de óleo, graxa, alguma coisa assim, que vai sujar o seu móvel, ou melhor, vai sujar o seu painel, já vai começar sujando desde o início. Então é muito interessante que você mantenha a sua área de trabalho e o seu maquinário sempre o mais limpo possível para você evitar danos no painel de MDF, para você evitar também muitas limpezas, você ter que limpar muito aquele painel. Então, mantenha sempre a sua área de trabalho limpa, o seu maquinário sempre limpo, que vai ser bem mais interessante para você e para o seu cliente. A outra coisa também é que se você tem uma oficina um pouquinho maior e você estoca MDF, fique atento nessa parte, porque se você estoca de maneira errada o seu painel de MDF, tem muita coisa que pode acontecer de ruim. Primeira coisa, se você não faz a dedetização da sua oficina, do seu espaço de trabalho com frequência, podem acontecer cupins, né? Cupim, ele pode ir sim no MDF, não é a preferência dele, como a gente já viu num vídeo aqui no canal, mas ele pode sim atacar o MDF, então é interessante que você se proteja quanto a isso. Outra coisa também em relação a goteiras, a umidade, esse tipo de coisa vai com certeza inchar e estragar o seu painel de MDF.
Além disso, você tem que armazenar ele de uma forma correta. É interessante você armazenar o seu painel de MDF sempre deitado e com ripas entre um painel e outro. Dessa forma, você vai evitar também o empenamento do painel. E aí você não vai ter aquele trabalho, por exemplo, de cortar o painel e ver que ele está empenado e ficar decidindo se vale a pena usar ou não vale a pena usar. E depois de um tempo, o seu cliente vai acabar reclamando que o painel de MDF que você instalou na casa dele está empenado, você vai ter que fazer essa manutenção, essa assistência técnica. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que tenha contribuído aí com a sua produção, com o seu hobby, com a sua profissão. Não importa qual forma você utilize de fazer marcenaria, o importante é você pegar essas dicas e conseguir utilizar aí no seu dia a dia, no seu afazer, beleza? Bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa aquele comentário porque eu quero saber a sua opinião sobre esse vídeo, o que ficou faltando, o que mais que você quer saber. Eu também quero dicas de vídeos novos pra gente postar aqui no canal e você ficar sabendo de tudo que você quer, beleza? Não se esquece de tocar no sininho para receber todos os vídeos que eu posto, dá um like no vídeo se você gostou e até a próxima. Valeu, um abraço.